Você sabia que a Lemos Aceno ela tem uma série de top 5 filmes esquecidos e escondidos? Não sabia? Apesar de na edição nós termos colocado uma cena do filme Incêndios, ele não está neste vídeo, mas ele está no meu primeiro vídeo do canal. Essa é a curiosidade, que o primeiro vídeo que eu gravei na horizontal, eu acabei soltando antes, mas o primeiro que eu gravei foi esse vídeo de série de filmes esquecidos. E eu estou fazendo uma série, então você vai ter 10 filmes, que além dos 5 que você tem dentro desse vídeo, você clicando nesse outro vídeo, você vai receber mais 5 filmes que foram esquecidos ou escondidos, porque eles não foram dados o seu devido valor. Mas ele morreu na miséria. O seu homem. O seu homem. O primeiro filme dos esquecidos barra escondidos é um filme baseado em fatos reais. Tem gente que só caça filmes baseados em fatos reais. Se você gosta desse tipo de filme, esse daqui é um prato cheio. Não é um filmaralhaço, mas é um bom filme sim, para que você conheça a história e a vida do Dr. Bennett Omalu, que é interpretado por Will Smith. Nesse filme nós acompanhamos um médico, um doutor, que ele começa a ver similaridades entre os jogadores de futebol americano na fase pós-atleta, já na aposentadoria. E todos eles começam a ter doenças que na maioria das vezes são neurológicas ou alguma coisa relacionada ao crânio. Então ele começa a identificar esse padrão. E ali ele começa a enfrentar uma indústria enorme, porque essa galera ela não quer ter que parar ou fazer uma mudança grande ou tirar dinheiro do bolso para melhorar isso. E a intenção dele é muito clara, ele não quer acabar com o futebol americano. Ele quer que existam medidas para que isso seja evitado, essas doenças e esses problemas nos jogadores que realmente se acha esse padrão e você acompanha a vida desse cara que é um cara sozinho contra toda uma indústria, contra os gigantes. Então o nome do filme é também com esse cerne, que é um homem entre os gigantes e que realmente são gigantes, principalmente dentro dos Estados Unidos. Não é, de novo, não é um filme maravilhoso, mas é um filme muito bom. E é uma história muito boa. É uma história muito boa. Eu gosto muito de ver essas histórias biográficas. E essa também é mais uma. A atuação do Will Smith também está muito boa, muito voltado para o drama. E é um drama onde ele também entrega muito. É um filme excelente, também um prato cheio para quem gosta muito dessa pegada, quem gosta de acompanhar a história, fatores. Então a gente vê esse cara batendo de frente contra o sistema. Quando um homem é soldado, ele sabe o que está em risco. Ele pode se ferir, ou pode até morrer. Mas quando um homem é jogador de futebol, ele sabe que pode quebrar o braço, ou a perna. Ele não sabe que pode perder a razão, a família, o dinheiro, a vida. Um Homem entre os Gigantes, ele está disponível dentro tanto da HBO Max quanto da Netflix. Então, se você não tem um, você tem o outro, então cai dentro, assiste e conheça a história desse cara. Em quarto lugar, nós temos o maior título que eu já vi da história do cinema, que é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. E aqui nós temos Brad Pitt interpretando Jesse James e nós temos Cassie Affleck interpretando Robert Ford. E a escolha de elenco aqui é espetacular, porque pelo nome do título já encaixa muito os dois personagens. Praticamente acompanhamos a história do Jesse James pela ótica do Robert Ford, que é obcecado por ele. E quem nunca leu alguma história ou viu as histórias em quadrinhos, o Jesse James ele era praticamente uma lenda dos assaltos ali na época. Ele praticava, ele tinha um bando, então o bando dele era muito famoso, a cabeça dele foi posta a prêmio por caçadores de recompensa. O Estado todo queria prender ele ou matar ele. Porém, ele era um cara muito leal aos seus parceiros ali ao seu lado, então ainda tinha essa certa honra ali entre os ladrões. Então, ele era admirado por muita gente o colocava como um ídolo e até admirava. E aí nós pegamos esse cara que quer fazer parte do seu bando, que é o Robert Ford, que é interpretado pelo Cassie Affleck, que ele quer adentrar dentro do bando dele. Tipo, redundante, adentrar dentro. Sim, ele quer entrar nesse bando, se tornar um dos assaltantes ali. E ele é um cara que ele venera esse cara, ele tem as histórias em quadrinho, ele tem livro, ele tem uma caixa de sapato debaixo da sua cama
com tudo relacionado ao Jesse James. Ele adentra, porém, conforme as coisas vão caminhando, o Jesse James ele vai ficando muito paranoico, porque ele cada vez está mais procurado, estão mais atrás dele. Algumas das pessoas à sua volta o traem, e aí ele vai ficando mais neurótico, e o Robert Ford, achando que ele poderia ser uma vítima do Jesse James, ele acaba cometendo um ato de uma forma muito covarde, de assistir o filme, e depois ele vai sendo retratado dentro do teatro. Então aqui, eu não tô dando muito spoiler, porque o spoiler do filme, ele é o título, então não tô dando spoiler nenhum, mas mesmo assim vale muito a pena você assistir. Ele não é um filme de faroeste, ele não é um filmezinho assim voltado ao faroeste. Eu achei que ele tinha essa pegada, mas não era. É um filme muito profundo, ele tem muitas camadas dos relacionamentos entre os homens ali dentro dessa área ali de assaltantes. Então você vai adentrando dentro dessa história, e nós temos Brad Pitt atuando em alto nível, Cassie Affleck também em alto nível. Ele é um cara meio insosso, já falei isso nele em Manchester à beira-mar, e ali também encaixou perfeitamente a escolha do diretor para essa função também encaixou demais. O assassinato do Jesse James pelo covarde Robert Ford está disponível dentro da HBO Max. Em terceiro lugar, nós temos Riz Ahmed, não sei se eu pronunciei correto, que é o nome do ator, interpretando Ruben. Temos participação também que interpreta a namorada dele, de Olivia Cooke, também está em altíssimo nível, antes da fama astronômica que tem sobre ela agora, por causa de House of the Dragon, mas ela já mostra quanto ela era talentosa antes até. E nós acompanhamos a vida do Ruben, que ele é um baterista de uma banda de heavy metal, e ela é a cantora. Nós acompanhamos os dois, e a trama corre em cima de Ruben começa a perder a audição, ao ponto dele ficar surdo. Como pode um baterista de uma banda de heavy metal não conseguir ouvir? E a vida dele é em cima disso, é em torno disso. Tudo dele tem a ver com isso. A vida dele gira em torno da banda. Então é uma pequena função que às vezes a gente esquece o tamanho dessa função. The world can be a damn cruel place. I'm trying to save my life. I wonder, have you had any moments of stillness? For me, those moments, that place, will never abandon you. Em vez dele simplesmente se adaptar a essa realidade, ele quer a todo custo voltar a ouvir. E nós temos todo esse drama, todo esse peso em cima desse personagem, que também é um ex-usuário. E aí nós temos a luta dele para não se tornar de novo um usuário que perdeu seu chão. Ele tá perdendo tudo ali debaixo dele, a base do que ele construiu. Ele vivia em torno disso. A sua namorada vivia para isso também. E é muito interessante como tudo isso é montado. Esse filme é um filme que eu adiei durante muito tempo assistir, mas eu me arrependi, eu devia ter visto antes, mas graças a Deus eu vi antes tarde do que nunca, então eu tô aqui antes tarde do que nunca, para você também assista. Ele tá disponível dentro do Prime Video, também é um filme pouco reconhecido, eu vi pouquíssimas recomendações de críticos, mas eu fico aqui para recomendar. É um filme muito profundo, tem muitas camadas de reflexão, e também serve para a gente parar e refletir sobre o nosso propósito de vida, se independente de qualquer coisa, nós continuaríamos seguindo o nosso propósito. No segundo e no primeiro lugar da lista, a gente vai dar um salto um pouquinho mais alto, porque para mim são filmes de altíssimo nível. O segundo lugar ele tá numa categoria muito alta. Eu acredito que muita gente já tenha visto esse filme, mas eu também acho ele pouco reconhecido e pouco visto de forma também separada e isolada. Geralmente ele entra nessas listas, então eu assino o compromisso de gravar um vídeo só falando sobre isso. Inclusive ele gera uma série relacionada à história desse filme. Eu tô falando de O Talentoso Ripley, que nós temos o que dentro desse filme? Nós temos Matt Damon, nós temos Jude Law, nós temos Gwyneth Paltrow, nós temos Philip Seymour Hoffman e temos Cate Blanchett dentro dessa obra-prima do cinema. Nós acompanhamos a vida de Tom Ripley, que é interpretado por Matt Damon, que fica aqui também o elogio absurdo ao nível de atuação de Matt Damon. Dos atores que não são galácticos ali
dos que não são tão reconhecidos de nome. O Matt Damon é um dos meus favoritos. Ele faz filmes espetaculares. Já analisei cenas dele aqui de forma separada por conta da atuação também dele, o mérito do ator. Nós acompanhamos a vida de Tom Ripley, que é enviado à Itália pelo pai do personagem que é interpretado pelo Jude Law, onde o objetivo dele é fazer com que o Jude Law mude de vida, com que ele saia dessa vida que ele está tendo ali, uma vida de socialite, uma vida de um cara que ele está vivendo ali no paraíso da Itália, né? Ele é um cara que ele já é bonito, ele tem uma namorada bonita, ele vive nas melhores praias, ele tem uma vida assim de rei, de muita tranquilidade, porque ele não tem problema financeiro, então ele preferiu não assumir as responsabilidades que ele tinha lá nos Estados Unidos e viver essa vida extremamente morosa e tranquila na Itália, que acho que seria a escolha de qualquer um que tivesse esse tipo de mentalidade. Eu acho que eu faria o mesmo. E aí nós acompanhamos o Tom Ripley, que vai atrás desse cara, só que ele se apaixona por esse cara, mas não da forma como vocês estão pensando, mas num nível de invejar a vida desse cara. E é bizarro, porque o Tom Ripley, ele é um cara genial, genial. Só que ele usa essa genialidade dele pra começar uma subversão e uma personificação de quem ele inveja a um nível que poucas vezes eu vi no cinema, poucas vezes eu vi tão bem retratada, e pouco a pouco ele vai tomando a vida de quem ele deveria estar ajudando a mudar de ideia. A única coisa aqui que parece com o Dick é você. Um pouco. E aí também culmina numa tragédia, no fim. Não vou falar o que é, não vou dar spoiler, mas também é um filme muito pouco reconhecido, muito pouco visado. Deveria ser mais, não só pelo elenco, mas por tudo isso, por tudo que foi entregue a nível cinematográfico. O quê? Você é um carrapato. Sabia disso? Você é um chato. Você é muito chato. O talentoso Ripley ele só está disponível para aluguel, mas eu acho que vale muito a pena. Eu sempre falo isso pro pessoal, se você se programar uma vez por semana, uma vez por mês, para alugar um filme que você já sabe que é de alto nível, eu acho que vale muito a pena. Ele só está disponível para aluguel dentro do Prime Video ou da Apple TV. Mas, mais uma vez, vale a pena. E, em primeiríssimo lugar, nós temos um filme de mais alto nível, com um roteiro absurdo, com um plano sequência absurdo, com atores absurdos, em especial Jake Gyllenhaal, que é o que eu sempre trago à tona aqui, que é um ator muito subestimado. No meu primeiro vídeo de filmes escondidos, ele também está para um outro filme. Ele é um ator que eu acho que ele é muito pouco reconhecido, já deveria ter sido premiado. Eu acho que isso é uma coisa natural, talvez a academia faça parecido com o que fez com o DiCaprio. Em algum momento eles vão dar um jeito de premiar esse cara, porque ele é muito bom, ele é muito versátil, e também acho ele pouco reconhecido. Eu tô aqui para reconhecer. Mas trago esse filme aqui, que é um filme de Denis Villeneuve, que é um nível de entrega. É um filme de 1h30. Eu acho que ele não chega nem a 1h30. Ele é muito curto. Mas ele é tão bem feito, ele é tão bem alinhado, que não precisa de muito. Ele não precisa de 2h30, 3h30 para te entregar uma estrutura absurda. Eu acho O Homem Duplicado um filme muito pouco reconhecido, mas estamos aqui para isso. Estamos aqui para reconhecer O Homem Duplicado, que para mim é uma obra-prima do cinema. Nós acompanhamos a vida de um professor universitário e ele assistindo um filme, ele descobre que tem um cara que é idêntico a ele. E ele é um ator pequeno, mas aparece no filme e aí ele fica obcecado por isso. Ele começa a correr atrás desse cara pra ver, porque eles não são parecidos, eles são idênticos. E aí ele começa a correr atrás desse cara. Ele tem muitos problemas no dia a dia e na vida dele. De verdade, eu não posso abrir muito sobre esse filme, porque tudo dá spoiler. Eu costumo falar que esse filme é uma tela em branco, porque uma arte, uma obra, que ela é apresentada, o mais alto nível da arte é quando ela abre margem para muitas interpretações. E O Homem Duplicado ele faz isso de forma perfeita. Eu já vi várias interpretações de vários críticos diferentes sobre O Homem Duplicado. Cada um tem uma. Eu também tenho a minha, mas pra frente eu posso gravar um vídeo falando qual é a minha. Mas eu só tenho uma coisa para falar. Existem momentos do filme que aparecem aranhas. Prestem atenção, existem detalhes também dentro do filme que também aparecem detalhes relacionados a aranhas. Prestem atenção nas aranhas. Esse não é o tipo do filme que você vai conseguir ver largadão no sofá para passar uma tarde. Você vai ter que realmente prestar atenção, porque ele vai acabar e tudo vai se conectar ou não. E aí é onde mora a beleza desse filme, porque muito provavelmente ele não vai se conectar. E aí você vai ter que fazer suas próprias conexões, interpretações. Então esse filme ele é espetacular. De todos, realmente ele é o primeiro lugar, porque ele é um nível que poucas vezes eu vi dentro do cinema.
com certeza ele é top 5 desse século, talvez top 10, é um filmaralhaço. Ele entra com o selo filmaralhaço. Vou ter que criar um selo aqui e colocar um selo filmaralhaço. Helen, did you plan on doing something tonight? Because I think I have to go out. Helen? O duplicado, ele tá dentro daqueles canaizinhos dentro do Prime Video, que inclusive no meu outro vídeo eu ensino esse macete, que é, ele tá disponível dentro da MGM, você consegue pegar a assinatura da MGM por dentro do Prime Video, mas na maioria das vezes tem aqueles 7 dias grátis, dá pra você pegar esses 7 dias, faz ali, organiza tudo que você tem pra ver, que te interessa dentro desse canal, assiste o Homem Duplicado, ou então só assiste o Homem Duplicado, e quando tiver perto de bater os 7 dias, você cancela, que não vai te cobrar, então ele tá de graça, ou você pode pegar esse filme e alugar. E antes de você deixar o like e se inscrever, eu convido você a comentar aqui embaixo para que você também não fique esquecido como esses filmes. Isso não é justo. Eu quero que vocês apareçam e criem interação aqui embaixo. Me indiquem também filmes que estão esquecidos, mas que eu posso trazer à tona aqui no canal. Algumas pessoas já fizeram isso nos comentários, eu peguei e trouxe à tona porque eu achei que era justo. Realmente se encaixava dentro dessa linha de filmes esquecidos. Para quem veio até aqui, agradeço. A Lemos a Cena é isso. Meu nome é Eric Lemos, a Lemos a Cena é isso. Ótica diferente para o cinema, para as cenas, para as séries. E é um prazer te ter aqui participando disso, e pra mim é sempre uma honra a pessoa acompanhar, assistir meu vídeo até o final, não consigo nem acreditar nisso. Valeu, obrigado.